Olá, uma boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês neste canal para juntos nós compartilharmos a palavra do Senhor. Lá em Sorocaba, na região norte, nós estamos fazendo um trabalho de leitura. E eu queria deixar aqui rapidamente também meu testemunho. Nós estamos trabalhando com a leitura de 10 livros. Então, este ano, a nossa meta como igreja é lermos 10 livros. Nós fizemos esta escolha. Nesta noite, nós iremos falar sobre esse tema, sobre escolhas e decisões. E eu queria compartilhar com vocês da palavra de Deus e colocar algumas histórias, colocar alguns textos da palavra de Deus sobre as nossas escolhas e as nossas decisões. Portanto, eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia. Eu vou falar aqui alguns textos, mas eu gostaria que você, ao ver o PowerPoint, pesquisasse em sua casa. E juntos nós iremos aqui conversar sobre escolhas e decisões. Então, eu vou abrir aqui. Eu queria contar uma história para vocês. Eu já abri aqui o meu PowerPoint também, e eu queria contar uma história real para vocês. Em 26 de abril de 2003, Aaron Hustle, se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar o nome dessa pessoa, ele decidiu fazer mais uma de suas aventuras. Nesse dia, ele pegou a sua mochila, colocou uma garrafa com água, pegou seus mantimentos, colocou na sua caminhonete e decidiu ir até a região de Utah, nos Estados Unidos. Lá, ele ia para mais de uma de suas aventuras. Chegando na entrada do parque, ele deixou a sua caminhonete, pegou a sua bicicleta e percorreu por cerca de 50 quilômetros até chegar nos cânions. E essa caminhada seria algo muito interessante para ele. Seria algo muito importante para ele. Mas ele já estava pensando em outras atividades, em outros desafios. E nesse terreno instável, ele pegou a sua bicicleta e começou a percorrer essa estrada. Chegando nos cânions, ele começou a avistar aquela linda paisagem, aquele lugar belíssimo, e ele agora começou a contemplar a natureza. Chegando em um cânion, ele viu uma pedra grande, bem presa nesse cânion, e ele decidiu descer. Ele falou assim, bom, eu acho que aqui eu estou seguro e eu vou descer. Ele pegou com a sua mão e com o seu corpo e pulou algumas vezes sobre a pedra. E ele falou, bom, essa pedra é forte o suficiente para eu descer. Quando ele começou a descer, ele encostou na pedra, ele pegou o seu braço e forçou, essa pedra se deslocou e prendeu o seu braço. Prendeu o seu braço de tal forma que todo o seu sistema nervoso começou a ser ativado. Imagine vocês estarem fazendo uma aventura e neste momento o seu braço mandar uma mensagem para a sua mente falando, está doendo, está doendo extremamente. E ele ali, com a sua mochila na costa, tirou a sua mochila, tentou puxar a pedra, mas ele não conseguiu. Está aí uma imagem para vocês verem. Pesquisem aí 127 horas, vocês vão ver, é um livro e também virou um filme. E esse rapaz, ele tinha pouca comida, como eu disse, tinha uma garrafa de água, e sabe o que mais? Ele não avisou ninguém que ele ia fazer essa aventura. Ele não tinha como avisar ninguém. Ele estava ali no deserto, vamos dizer assim. Ele estava sem ninguém para te ajudar. Ele podia gritar, mas ele estava muito longe da entrada do parque. E ninguém ia ouvi-lo. E agora eu faço uma pergunta para você. Que escolha você faria nesse momento? Que decisão você faria nesse momento? É um momento de grande dificuldade. Ele estava ali com um dos maiores dos seus problemas.
a sua mão presa numa pedra pesada que ele não conseguia remover. Mas antes de eu contar o desfecho dessa história, eu gostaria de levar você a algumas histórias, e algumas histórias que pessoas reais, fatos reais de pessoas que fizeram escolhas e tomaram decisões. Eu vou contar nesta noite para vocês 4 histórias. E depois eu vou contar o final dessa história aqui. Eu sei que você aí já vai estar no Google, né? Já vai estar pesquisando, você vai saber o que aconteceu. Mas eu quero fazer uma aplicação muito importante nessa noite, tanto para mim quanto para todos nós que estamos assistindo. Então, deixa aí já no chat um comentário. Você acha que é fácil fazer escolhas e tomar decisões? Comenta aí que eu quero também apreciar o seu comentário. Vamos ouvir então aqui algumas histórias importantes da palavra de Deus. Vocês sabem que, num dado momento, o povo de Deus, e assim, quando eu começo a refletir sobre a Bíblia, eu começo a entender como às vezes a gente toma decisões e faz escolhas difíceis e precipitadas, né? Num dado momento, Deus falava diretamente com seu povo. Deus falava diretamente com todo o povo de Israel. E Israel falou, ó Senhor, a gente não quer mais que o Senhor fale diretamente conosco. A gente quer um rei. A gente quer um rei como todas as outras nações têm. E o Senhor pode fazer isso por nós? Deus pensou, eu sou o rei deles. E eles querem um outro rei? Eu vou satisfazer esse desejo deles. E sabe quem foi o primeiro rei de Israel? Escreve aí também no chat. Quem? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E na palavra de Deus, lá em Samuel 10, de 1 a 10, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas eu gostaria que você apreciasse esse texto, porque é um texto muito importante da palavra de Deus. Aqui eu quero estabelecer um conceito muito importante com vocês, porque Saul, ele foi ungido, como diz lá o primeiro verso, Deus o ungiu e ele começou bem a sua carreira. Ele começou bem, tomando boas escolhas, né? Fazendo boas decisões e até profetizou. Vocês vão ver que no capítulo 10 fala que ele profetizou. Ele também conseguiu ser um profeta. Mas num dado momento da sua vida, ele começou a tomar algumas decisões que eram contrárias à sua felicidade, eram contrárias àquilo que Deus tinha preparado para ele. Ele começou a ir pelo caminho de Satanás. E aqui eu quero deixar um conceito bem interessante para vocês. Já viram aquele ditado, uma vez salvo, sempre salvo? Vocês acham que isso é real? Esta afirmação, ela não é verdadeira. Nós vamos ver que no caso de Saul, ele começou bem, ele começou salvo por Jesus Cristo, mas em um dado momento, ele tomou decisões e fez escolhas que levou ele para outro caminho. Ele foi para o lado de Satanás. Ele começou a negociar com Satanás. E a sua vida teve um rumo diferente. Sabe o que aconteceu com ele? Ele estava numa guerra, seus filhos foram mortos e ele se matou. Ele pediu primeiro para que alguém o matasse, né? Mas ele viu que não ia ter como escapar daquilo e ele se matou. Essa é a primeira história que eu queria deixar para vocês e queria deixar esse conceito muito importante. Às vezes você pensa que por você ter feito um bom trabalho na sua empresa, ou por você ter servido Jesus Cristo até agora, você já está salvo. Mas é preciso manter-se em Cristo. É preciso ter uma manutenção em Cristo Jesus. Sem isso, nós não seremos salvos. Nós precisamos permanecer em Cristo. E essa história de Saul ilustrou muito bem esta afirmação que não é verdadeira. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu queria falar com vocês também de um outro personagem. Um outro personagem que me marcou bastante. E esse personagem aqui, deixa eu abrir o celular novamente.
esse personagem ele está em Atos 26, de 1 a 6 e 27 a 29. Nós vamos falar aqui de um personagem que é Paulo, mas eu não vou me ater à história de Paulo, e sim na história do rei Agripa. Paulo estava sendo acusado, Paulo estava numa situação difícil, mas ele chegou e começou a falar com Agripa, e ele começou a falar de sua experiência, ele começou a falar de sua conversão, ele começou a explicar para o rei o quão Jesus era importante na vida dele. E agora ele tomou uma decisão, ele falou, não importa o que eu estou passando aqui, mas eu vou falar com todo o poder. E eu acredito que naquele momento o Espírito Santo tocou em Paulo e Paulo foi possuído do poder de Deus. E com esse poder, ele fez o rei Agripa pensar, refletir sobre a sua vida. E o Espírito de Profecia fala, e olha que interessante, leiam comigo. O Espírito de Profecia ele fala assim, que Agripa, ele, por um momento, estivera quase persuadido a aceitar a graça e o perdão de Cristo oferecido. Mas Agripa se afastou da misericórdia oferecida, recusando aceitar a morte de cruz. Já pararam para pensar nisso? Agripa tinha ali uma escolha a fazer. Ele tinha que tomar uma decisão. Paulo estava, com a ajuda do Espírito Santo, impressionando o seu coração. E naquele momento, a história é longa, mas eu quero me ater a esse momento, que o Espírito Santo falou no coração de Agripa. E Agripa falou, olha, o discurso foi poderoso, mas quase você conseguiu fazer eu tomar uma nova escolha. Paulo fez a sua parte, mas aqui mostra novamente que Deus não quer que eu e você sejam um robô. Nós precisamos tomar decisões e cabe a nós tomarmos as decisões. E aqui mais uma vez eu aprendi uma lição importante, que Deus vai falar no seu coração. Deus está falando no seu coração nesta noite, mas cabe a você e a mim tomar as melhores decisões. Deus quer nos ajudar, eu não tenho dúvida disso. Mas nós falamos aqui de dois personagens que fizeram escolhas ruins. Eles não fizeram escolhas boas. Eles tomaram as piores decisões possíveis. Mas eu quero falar de dois personagens importantes da Bíblia. Vocês conhecem muito bem a história, nós não vamos ler, mas esse personagem, ele foi comparado como Cristo. Sabe quem nós estamos falando? José. José, ele teve uma vida impressionante. Ele teve uma vida dedicada ao aperfeiçoamento do seu caráter para uma missão quase impossível. Ele fez a diferença nesse mundo. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, ou eu quero dar um conselho para você, e também para mim. Se você quer ter as melhores experiências com Cristo, você precisa permitir que Ele te use. E aí você vai ter experiências maravilhosas, experiências que talvez ninguém tenha. José foi uma pessoa assim. Ele teve a melhor experiência com Cristo. Ele pôde salvar uma nação por deixar Deus usá-lo. Um outro personagem tão importante quanto, que eu gosto muito, é de Daniel. Daniel, ele foi cativo para a Babilônia. Chegando lá, não tinha comida que ele era acostumado a comer. As pessoas não se vestiam como ele gostava de se vestir. As pessoas não tinham a cultura que ele tinha. E as pessoas viviam numa idolatria. E Daniel, ele escolheu servir a Cristo. E Deus honrou ele em vários momentos da sua vida. Em vários momentos. E nós sabemos da história, né? Ele, em momento algum, deixou de ser usado por Deus.
e Deus abençoou ele e fez dele uma pessoa que até hoje impressiona nas suas histórias, naquilo que Deus falou para ele, e Deus contou até o que aconteceria com o desfecho desse mundo. E ele ficou impressionado com o que Cristo mostrou para ele. Então, essas duas histórias nos inspiram nessa noite a fazermos as melhores escolhas e tomarmos as melhores decisões. Eu me impressiono com Daniel e com José. Eles enfrentaram muitos obstáculos, não é fácil. A cada momento você tem que tomar uma decisão. Você toma uma decisão quando você acorda, você toma uma decisão quando você decide estudar na faculdade, quando você decide ajudar alguém, quando você decide ser um membro fiel da igreja. Você toma, a todo momento você toma decisões. E não é diferente, e não foi diferente, desde Adão e Eva até os dias de hoje, as decisões e escolhas estão sendo permitidas. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Por isso que hoje você tem a escolha de poder servir a Cristo ou não servi-lo. Você tem a escolha de poder fazer a diferença nesse mundo e não fazer. Porque se esse mundo fosse de Satanás, nós não teríamos escolhas. Mas como ele é de Cristo, Deus permite que eu e você possa escolher. Olha que maravilhoso. Sabe o que é mais interessante? É que Aaron Ralston, ele escolheu viver. Ele fez uma escolha e tomou uma decisão. Naquele momento lá, sabe quantos dias Aaron Ralston passou com aquela pedra em seu braço? Ele passou cerca de 5 dias. Ele tinha um canivete que ele estava há 5 dias tentando estragar a pedra, tentando quebrar a pedra, e ele não conseguiu. E ele teve que fazer uma decisão difícil em sua vida. Uma decisão que era muito dolorida. Ele teve que cortar literalmente o seu braço. Ele teve que, com aquele canivete de 5 dias desgastado, o corte, ele teve que cortar seus músculos, seus nervos, suas artérias, para que ele pudesse viver. Já pararam para pensar? Qual decisão você tomaria nessa situação? Você perderia um braço para conseguir viver? Ou será que você ia perecer naquele lugar ali? Eu imagino a força daquele rapaz, 5 dias perdendo sangue e ainda tem que dilacerar, cortar o seu braço por inteiro. Depois que ele fez isso, ele saiu daquele lugar, encontrou uma família e ele foi salvo. Tá aí a foto dele para vocês verem. Ele perdeu o braço, mas ele conseguiu viver. Eu queria falar aqui para vocês um texto da Palavra de Deus. É um texto duro, um texto pesado, mas que me chama muito a atenção. E eu queria que você refletisse sobre ele. Vamos nós juntos refletirmos sobre esse texto. Está em Marcos 9, 43. Olha que texto difícil, mas muito importante para nossas escolhas e nossas decisões. E se tua mão te escandalizar, corte-a, porque melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos. E se teu pé te escandalizar, corte-o, melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés e seres lançados no inferno. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno. Esse texto, ele me impressiona muito, porque você tem o controle. Claro que a gente não consegue ter 100% do controle das coisas, porque não está na nossa mão. Muitas das decisões não é nossa. Essa pandemia não foi uma escolha nossa.
Nós agora temos que aprender a viver com ela, não é assim? Mas a escolha de servir a Cristo, ela é sua, ela é minha. E Jesus Cristo fala assim, olha, se tem alguma coisa te atrapalhando de ser fiel e herdar a salvação, você precisa fazer uma decisão, por mais dolorosa que ela seja, por mais difícil que ela seja, você precisa tomar uma decisão. E aqui, eu não estou pedindo para ninguém cortar o braço, nem o olho, nem a perna, não é isso. Deus está falando de forma espiritual. Se alguma coisa está atrapalhando você de servir a Ele com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma, você precisa tomar uma decisão, porque melhor é entrar no reino dos céus sem alguma parte do seu corpo espiritual do que não entrar. É isso que Deus quer falar aqui para a gente nessa noite. Deus, Ele quer nos ajudar a tomarmos as melhores decisões. Sabe que eu fico impressionado? Que no ano de 14 de abril de 1912, um pastor, John Harper, ele estava no Titanic. Eu acho que tem uma foto aí. Ele estava no Titanic. E o Titanic começou a afundar e ele pôde dizer as seguintes palavras: deixem as crianças, as mulheres e os descrentes nos botes salva-vidas. Olha que interessante. Olha que coisa impressionante. E esse homem, ele pegou o seu salva-vidas e perguntou para uma pessoa, você é crente? Você acredita em Deus? Então toma o meu salva-vidas. E ele falou, mas e o senhor? Como que o senhor vai ficar? Ele falou, eu não estou indo para baixo, eu estou indo para o alto. Olha que tamanha a fé deste homem. E eu fico emocionado com essas histórias, mas ele nadou pessoa a pessoa e perguntava, você está salvo? E a pessoa falava, como assim? Eu estou aqui nessa água gelada e você me pergunta se eu estou salvo? E ele nadava para outra pessoa, você está salvo? E ele falava, Jesus Cristo pode te salvar. Aceita Ele como seu Salvador e Ele pode transformar a sua vida. E ele chegou a um jovem, como que essa história, hoje eu estou contando aqui para vocês. Ele chegou a um jovem e ele falou para esse jovem, você está salvo? E esse jovem também falou, como assim? Eu não estou salvo, eu estou perdido. Ele falou, aceita Jesus como seu Salvador e você será salvo. E aí, ele não entendeu, esse homem nadou para outra pessoa e foi perguntando de pessoa por pessoa e voltou a esse jovem. E aí o jovem perguntou, mas como eu posso ser salvo? Ele aceita Jesus como seu Salvador. E sabe o que aconteceu? Esse jovem se salvou e hoje eu estou contando aqui essa história para vocês através da experiência e do relato deste jovem. Olha que pastor que concluiu seu ministério pregando, né? E agora minha pergunta para você é, qual é a sua situação hoje? Será que você tem medo de morrer? Será que você tem medo de morrer porque você não está preparado para encontrar com Jesus? Quase salvo? Será que essa é a sua situação? Será que essa é minha situação? Será que eu e você estamos vivendo um cristianismo sem Cristo? Vivendo uma moralidade, um legalismo sem precedentes? Ou será que eu e você estamos dispostos a amar Jesus com todo o nosso coração ou com todo o nosso entendimento e fazermos a diferença com as pessoas que nos cercam? Eu queria que eu e você, nessa noite, refletíssemos sobre esse tema. Escolhas, decisões. Eu quero que você, nessa noite, fale com Cristo de verdade. O que está acontecendo com você? Por que aquele amor por Cristo está morrendo? Por que você está trocando uma salvação por algo tão banal na sua vida? E Jesus, Ele quer falar com você nessa noite. Ele quer te orientar.
Ele quer fazer uma transformação inesperada. Mas para isso, você precisa fazer uma escolha. Para isso, você precisa tomar uma decisão. E eu quero que você tome a melhor decisão. Ame a Cristo de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E eu tenho certeza que Ele vai fazer você passar por experiências maravilhosas. E você vai poder ajudar muitas pessoas e ainda ganhar o céu. Amém? Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.